Boa noite a todas. Boa noite, irmãs. Boa noite, Thales. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a paz a todas. Sejam muito bem-vindas ao nosso Conexão Femininas. Mais uma quarta abençoada. Hoje eu tô em clima de férias, então é muito bom também estar de férias e reservar esse tempo aqui para poder falar do amor de Deus, para poder ouvir, né, compartilhar com as irmãs esse culto que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Para quem está aqui a primeira vez, seja muito bem-vinda ao nosso grupo. Esse grupo, o nosso foco principal é poder falar do amor de Deus, é poder compartilhar uma palavra, é poder conectar mulheres, né, porque a gente sabe que nesse mundo de mulheres falta muito isso, né, a união das mulheres, e o nosso grupo, o intuito principal é falar do amor de Deus, mas também unir mulheres. Então, aqui a gente tem mulheres de diversos ministérios, de diversas regiões, religiões, mas com foco principal de compartilhar e falar do amor de Cristo. Então, sejam muito bem-vindas. Nosso culto é toda quarta-feira, 8h30, o link é o mesmo. Então, fique à vontade aqui para participar conosco e para compartilhar com outras irmãs também. Amém? Vamos iniciar o culto, né? Fazendo a nossa oração inicial, para que Deus venha falar conosco nesta noite, para que Ele venha usar a vida da pastora Vivi. Queria desde já agradecer, né, a pastora Vivi por ter aceitado esse convite. A gente já faz um tempo que a gente está tentando bater as agendas e, graças a Deus, hoje foi o dia que Deus preparou para que ela esteja aqui. A pastora Vivi é a minha pastora, né, a pastora do ministério que eu congrego, então eu fico muito feliz em tê-la aqui. E queria até compartilhar algo que eu acho que eu nunca compartilhei com a senhora, que quando eu saí do ministério onde eu estava, né, quando a pandemia acabou, que a igreja ficou parada, e o Rodrigo começou a procurar, eu orava a Deus para que ele me preparasse um ministério que tivesse uma pastora, porque eu queria ter esse direcionamento de uma pastora, porque a gente tem o Conexão Feminina, eu liderei, peguei esse grupo, né, junto com as meninas e comecei a liderar, e eu precisava desse direcionamento. Então eu orei muito para Deus me direcionar para uma igreja que tinha uma pastora, que tinha um ministério para o meu filho, e Deus preparou o Ministério Anjos de Aço, que tem sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Então eu fico muito feliz e honrada mesmo de ter você aqui, de ter a senhora aqui, de poder trazer uma palavra. Vocês têm edificado a minha vida, a igreja, todos os irmãos da igreja têm edificado a minha vida e tem sido uma bênção. Então, eu queria agradecer e vamos orar, né, para que Deus venha falar conosco essa noite, para que eles venham, que a gente possa abrir os nossos corações, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor. Quero te agradecer por este culto, Senhor, que o Senhor preparou, Senhor. Senhor, obrigada pelo nosso dia, obrigada, meu Pai, pelo cuidado com a vida de cada uma das tuas filhas. Obrigada pelo alimento, obrigada pelo trabalho, obrigada, meu Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por chegar até aqui mais uma quarta-feira, mais um culto de mulheres, meu Pai, mais uma conexão feminina, meu Pai. Esse grupo que o Senhor preparou, esse grupo que o Senhor nos direcionou, Senhor. Senhor, que tem sido uma bênção na vida das tuas filhas, Senhor. Senhor, eu te peço que nessa noite a gente possa estar, meu Pai, de coração aberto, de mente aberta, meu Pai, de olhos e ouvidos abertos, Senhor, para te ouvir, para te sentir, meu Pai, para ser ministrada por ti nessa noite, meu Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, que o Senhor venha trazer a resposta que nós pedimos, que a gente tem procurado, meu Pai. E se não for a resposta que a gente tenha procurado, que a gente venha ter entendimento, meu Pai. Que essa é a resposta que o Senhor quer dar, meu Pai. Porque muitas vezes sabemos que os planos e os projetos do Senhor são maiores e melhores que os nossos, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, direciona as suas filhas, Senhor. Dê sabedoria para elas, meu Pai. Que elas possam sair daqui transbordantes, meu Pai. Que elas possam sair cheias do teu Espírito, meu Pai. Cheias da tua palavra, cheias da tua unção, meu Pai. Cheia ao ponto de transbordar na vida de outras pessoas, meu Pai. Porque é isso que a gente vem buscando, Senhor. Se encher a ponto de transbordar na vida de outras pessoas, Pai. Senhor, eu te entrego a vida da pastora Vivi, meu Pai. Eu te entrego a vida de cada menina que está aqui, Senhor. Mas eu peço que o Senhor venha usar a vida da pastora Vivi, meu Pai. Que o Senhor venha abrir a boca dela.
que não venha ser ela, mas que venha assim, o Senhor a falar através da vida dela, Senhor. Senhor, usa ela como instrumento do Senhor, continua capacitando a tua filha, meu Pai. Que onde ela pisar, meu Pai, ela venha a ser serva do Senhor, que onde ela pisar, as pessoas venham sentir a tua presença. Abençoa ela, abençoa o ministério dela, abençoa a casa, meu Pai. Abençoa os projetos, Senhor. Cuida, meu Pai, do Ministério Anjos de Aço, Senhor. Senhor, eu te peço, continua usando a sua filha onde ela for, meu Pai. E também usa, meu Pai, as tuas filhas, meu Pai, que as tuas filhas que estão aqui, elas possam perder a timidez, meu Pai, e falar, contar os testemunhos delas nessa noite, meu Pai, porque cada testemunho edifica outras vidas, Senhor. Por isso eu te peço, fala com as tuas filhas nesta noite, Senhor, que nós possamos, meu Pai, estar atenta aos teus sinais, Senhor. Senhor, obrigada por tudo, obrigada por mais essa oportunidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Pastora, fique à vontade, o tempo é todo seu. Amém. Glória a Deus, graça e paz a todas. Amém. Amém. Thalita, obrigada por essa oportunidade. Glória a Deus. Deus, ele é Deus dos bons encontros e ele preparou esse bom encontro, né? Desde o ano passado, a gente está marcando aí, mas Deus, aprove Deus preparar hoje. E glória a Deus. Quero já deixar um grande abraço para todas as irmãs que estão aqui, para as que eu conheço pessoalmente, para as que eu não conheço também, e dizer que você é amada, é querida pelo Senhor, e o Senhor te escolheu. Amém? Eu convidei algumas irmãs também lá de Mariporã, não sei se estão aqui ou não, mas está aqui quem Deus preparou. E glória a Deus. A palavra que Deus trouxe ao meu coração com o tema Sou Imparável. Você pode dizer, fale em voz alta, sou imparável. Sou imparável. Amém. Sou Guarde isso no teu Amém. coração. Ninguém te para. Amém? A palavra está no livro de Êxodo, a partir do capítulo 1. Eu quero compartilhar com vocês algo tremendo. Então, a palavra, o tema é Sou imparável. O texto-chave está aqui, no livro de Êxodo, mas eu quero ler com vocês em Isaías, capítulo 5, 55, versículo 8 ao 11. Isaías 55, do 8 ao 10. Também vou ler para ganhar tempo. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Glória a Deus. Então aqui o Senhor já começa dizendo que os planos dele são maiores e mais altos do que os nossos. Aqueles planos que nós fazemos muitas vezes para as nossas vidas e muitas vezes não dá certo, ou então quando a gente vê, parece que a nossa vida está numa grande tribulação, né? Ou estamos no meio de uma tempestade, muitas vezes não entendemos o porquê, mas o Senhor fala que os planos dele, a vontade dele é maior do que a nossa. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, conta uma história muito conhecida, né? Diz que José do Egito já tinha morrido e ali toda aquela geração, os irmãos daquela época já tinham todos morrido. Então já tinha passado alguns anos a morte de José e o faraó daquela época, ele era um homem mau e ele não conheceu José, ele não conheceu o Deus de Israel, ele não conheceu, talvez ele ouviu falar e talvez ele nem quisesse ouvir falar. Mas o que ele ouvia falar e o que ele contemplava com os próprios olhos era que o povo hebreu estava se multiplicando e crescendo cada vez mais e crescendo cada vez mais. E aquele faraó, aquele homem mau, ele ficou com medo do povo hebreu se juntar com uma tropa inimiga e ir contra o Egito. Então, amadas, olha como é o coração perverso de um homem. Ele fez um planejamento do inferno. Ele ali foi movido pelo próprio diabo, pelo Satanás. Ele teve uma maldita ideia, que era matar os meninos que nascessem.
Então, aqui no capítulo 1, versículo 15, diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Essa palavra não é muito conhecida, essas duas mulheres não são muito conhecidas. Já ouvimos falar de Joquebede, mãe de Moisés, já ouvimos falar de Miriam, irmã de Moisés, mas Sifrá e Puá não são muito comentadas, mas foram mulheres imparáveis. Quando o faraó chamou a sua presença, primeiro que faraó poderia ter mandado um recado, mas não. A palavra diz que o faraó ordenou que as parteiras viessem até ele. E quando elas chegaram, falou: ó, eu quero que, quando vocês forem fazer o parto das hebreias, se nascer menino, mata. Mata na hora. Se for menina, deixa viver. Irmãs, pensa nessas mulheres que tinham o dom de trazer a vida, não de dar morte, mas de trazer a esperança. Uma mulher, eu não sei se todas aqui são mães ou não, mas enfim, todas, né, mães, e que não é mãe sabe disso, é um momento muito especial. A mulher, quando está gestante, quando tem um sonho de gerar, está gerando bebê, a criança vai nascendo no ventre, ali está gerando sonhos, ali está gerando esperança, está gerando uma vida. E nos últimos dias ali da gestação, nosso coração palpita, porque a gente não sabe como vai ser aquele momento. Né? A gente crê que vai dar tudo certo, a gente crê, mas como será? Só Deus sabe o momento certo e como será. Mas elas sentiam nessas parteiras, porque na época não tinha médicos. Então eram as parteiras que faziam os partos. E as parteiras tinham ali um zelo. Elas eram mulheres que levavam para outras mulheres empatia, acolhimento, ternura, gentileza. Eram aquelas parteiras que estavam ali segurando na mão daquelas mulheres, enquanto aquelas mulheres estavam gemendo de dor para dar luz ao seu filho. E aquelas mulheres receberam ali uma ordem: mate. É para matar. Quando nascer, se for menino, mate. Imagina, minhas irmãs, o coração daquelas duas mulheres, como ficou? Zifrá e Puá. Eu acredito que elas entraram em desespero naquele momento, talvez elas seriam as chefes das parteiras, porque a palavra diz que os hebreus, né, se multiplicavam e cresciam muito. Então, provavelmente, tinham várias parteiras e provavelmente essas Sifrá e Puá eram as chefes ali que coordenavam todas as parteiras. Então, eu me coloco na cena, lá com elas agora, imagino as duas saindo da sala do faraó estarrecidas e falando: e agora? O que faremos? Recebemos essa ordem de faraó, mas nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o nosso povo, a gente não pode matar. Mas se a gente não matar essas crianças, o faraó vai nos matar. O que faremos? E ali elas entraram naquele momento tão impactante: o que faremos? E quantas vezes na nossa vida a gente entra, claro, não chegou numa situação dessa, talvez eu nunca passei, eu acredito que você nunca passou por uma situação dessa, mas quantas vezes nós temos que tomar decisões ali, ó, e agora? Né? Eu faço o certo porque é certo, mesmo correndo riscos, né? Ou eu vou fazer o errado porque eu preciso me cuidar, eu preciso me proteger e proteger a minha casa, a minha família. Eu pendo para o lado do mal ou pendo para o lado do bem? O que eu faço?
E ali eu acredito que elas ficaram, meu Deus, o que faremos? E claro, como mulheres que traziam vida, né, que dava conforto, que dava consolo, que dava abrigo para outras mulheres, elas jamais poderiam fazer diferente. Então, elas decidiram e tomaram a atitude de não matar as crianças. Mesmo quando nasceram os meninos, elas não mataram os meninos. Então, imagina no coração daquelas mulheres, eu imagino assim, uma mãe ali, em trabalho de parto, e uma parteira olhando no olho da outra, sem poder falar o que estava acontecendo, apenas orando, falando, Deus, abençoe que seja uma menininha. Deus, não deixa nascer o menino não, porque a gente não quer matar. Senhor, nos ajude, tem misericórdia, Senhor. E de repente nasce o menino. Que atitude tomar naquele momento? Simplesmente eu creio que elas pegavam aquelas crianças abraçavam e apresentavam ao Senhor, falavam, Deus, essa criança é tua, está nas tuas mãos. Então, aquela situação tão difícil, elas apresentavam ao Senhor, e é isso que a gente tem que fazer, apresentar nossas situações difíceis aos pés da cruz, na presença do Senhor. E ali foram nascendo as crianças, foram nascendo os meninos, até que uma hora o faraó, aquele homem mau, o rei do Egito, se deu conta que os meninos não estavam sendo mortos e mandou chamar as duas parteiras. Eu acredito que elas falaram, agora a gente vai morrer. Mas se vamos morrer, vai ser por uma boa causa. Nós vamos à presença de Faraó. E que Deus nos ajude. Como diz, né, como falou a rainha Esther, se tiver que morrer, morreremos. Né? E eu acredito que elas pensaram dessa forma e falaram dessa forma e falaram, vamos na presença de Faraó. E quando chegaram, o Faraó perguntou, mas o que está acontecendo? Por que os meninos não estão sendo mortos? E elas ainda foram ousadas na palavra. Então, rei, acontece que as mulheres hebreias, elas são fortes, são mulheres de garra, mulheres de fibra. Quando a gente chega lá, elas já deram a luz, já tinha dado a luz. Não são que nem as mulheres egípcias, fracas. Olha só, tiraram uma onda ainda. Falou, nós somos imparáveis. Nós somos valorizadas, valiosas, ungidas, mulheres de Deus. Claro que elas não podiam falar dessa forma, né? Mas falou como está aqui, né? Falaram que as mulheres hebreias eram cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Olha que palavra tremenda, minhas irmãs. Mulheres imparáveis. E através da vida dessas duas mulheres, Sifrá e Puá, nasceram muitas crianças. Elas geraram vidas, né? Trouxeram vidas, muitas vidas. E Deus contemplou a vida dessas mulheres de tal forma que Faraó não fez nada contra elas. Eu acho que Faraó não entendeu, porque Deus, ele muda o coração de reis. Se Deus muda o coração de reis, Deus pode mudar corações de maridos. Deus pode mudar coração de filhos. Deus pode mudar todos os corações. E naquele momento, imagino eu, que o faraó ele ficou tão desnorteado com aquela resposta, porque ele poderia ainda ficar muito bravo e falar assim, peraí, além de vocês não matarem as crianças, vocês ainda vêm falar mal das nossas mulheres? Mas não. Simplesmente, eu acho que ele ficou tão desnorteado que ele fez. Vai embora. E elas saíram daquela sala, da sala do trono do faraó, regozijando na presença do Senhor, falando, meu Deus, só o Senhor é Deus. E aquelas mulheres, elas fizeram isso porque elas criam, como já falei aqui, no Deus de Israel. Elas não precisaram ouvir profetas, elas não precisaram ver milagres, porque nessa época ainda não tinha caído o maná do céu, não tinha caído codornizes do céu, o mar não tinha sido aberto ainda. Elas só conheciam Deus de ouvir falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, que é o nosso Deus, o Deus que peleja por nós. E elas colocaram a confiança delas no Senhor dos Exércitos, em Deus.
E ali o Senhor deu um grande livramento para elas, porque além delas não matarem os meninos, elas ainda saíram ilesas da sala de Faraó, saíram de lá na bênção. E Deus é tão bom que Deus as recompensou, como diz a palavra aqui, que Deus concedeu para elas que tivessem suas próprias famílias. Talvez ali aquelas mulheres, talvez fossem mais novas, não sei, não tinham filhos por algum motivo, não sei. Só sei que naquele momento aprove Deus abençoá-las de tal forma que elas tiveram suas próprias famílias, elas foram honradas, elas foram ali abençoadas por Deus, porque fizeram o que tinha que fazer, fizeram certo. Amadas, quantas vezes a gente é colocado em posições, talvez no trabalho, talvez na família, situações que a gente precisa ali tomar decisões difíceis. Então, quando você estiver na dúvida, estiver nesse empecilho, o que eu faço? Né? Ore ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo. Fala, Senhor, me ajude a fazer o certo, sendo certo, Senhor. Eu sei que vai ter algumas consequências, Pai, mas toma essa peleja nas tuas mãos. E o Senhor pelejará por nós, amém? Como diz a palavra do Senhor, o Senhor pelejará por nós e nós nos calaremos. Para que ficar falando tanto? Para que ficar reclamando tanto? Para que ficar discutindo? Para quê? Né? Entrega, confia, descansa no Senhor, entrega em Deus todas as suas pelejas, todas as suas preocupações, amém? E continuando aqui, né, a palavra do Senhor, então, diz que os hebreus foram crescendo, os hebreus foram se multiplicando cada dia mais. Faraó desistiu desse plano, porque esse plano foi uma furada, não deu certo, porque ele foi falar com mulheres. Talvez tivesse falado com homens, né, homens que não eram homens de Deus, talvez pudesse ter dado certo o plano do mal, mas não, foi falar com mulheres de Deus. Amadas, nós precisamos ter bons conselhos e dar bons conselhos. Quando um dia você estiver no impasse e precisar de um conselho, não vá buscar esse conselho com qualquer pessoa, vá buscar um bom conselho com uma mulher de Deus, um conselho que está aqui, ó, no manual da vida, na palavra de Deus. Esse é o manual da vida do cristão. É aqui que a gente tem que procurar um bom conselho. E o Faraó, ele foi falar com mulheres de Deus, amadas, com mulheres de Deus. Acho que elas fariam coisa errada de forma alguma. Mulheres imparáveis, mulheres sábias, mulheres com discernimento da palavra do Senhor. Então foi passando o tempo, os anos foram passando, até que o diabo armou mais uma vez e colocou no coração daquele faraó que tinha que matar os meninos novamente. Então, Faraó, ele deu uma lei que o menino que nascesse seria jogado no rio Nilo. Mas nessa época tinha uma mulher da tribo de Levi, que era casada com um homem da tribo de Levi também, servos do Senhor, conhecedores do Deus Altíssimo, do Deus de Abraão. E essa mulher, o nome dela é Joquebede, ela já tinha 2 filhos, Miriam e Arão. E ela estava grávida novamente, e aí recebeu essa sentença: se for menino, vai ser jogado no rio Nilo. Irmãs, novamente, as mulheres grávidas passando um tormento, de novo. Em vez de ter a sua gestação ali tranquila, na paz, não. Sabendo que se nascesse menino ia morrer. Então, eu acredito que todo tempo, em toda gravidez, aquela mulher, como todas as mulheres, oravam: Senhor, que seja menina, que seja menina, que seja menina. Mas no dia que as parteiras fizeram o parto, nasceu um menino. Nasceu uma criança, um menino. E qual era a sentença? Era de morte. Mas o nosso Deus é Deus que dá sentenças de vida. A última palavra é de Deus. Então, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede. E Deus tinha uma obra de salvação na vida daquela criança. Deus tinha uma obra de libertação na vida daquele povo. E quando Joquebede deu à luz àquela criança, era um menino. A Bíblia diz que ela ficou 3 meses com aquela criança, amamentando aquela criança. Imagino que ela pegava aquela criança, colocava em seu seio. Enquanto amamentava, ela orava por aquela criança. Enquanto ela amamentava aquela criança, ela falava de Jesus e falava de Deus.
né, de Deus, porque Jesus ainda não tinha vindo. Falava de Deus, falava, Deus vai te guardar, Deus vai te ajudar, meu filho, você é do Senhor. E ali ela orava e ela chorava, ela orava, ela chorava. Só que aquela criança foi crescendo e não teve mais como esconder. Então, se ela deixasse aquela criança ali, os soldados pegariam e jogariam no rio. Ela teve um discernimento maravilhoso da parte de Deus. Ela pegou o que ela tinha em mãos. E o que ela tinha em mãos? Tinha juncos, que é aquelas palhas que dá em volta do rio Nilo. Então, eu acredito que as mulheres ali, né, daquela região, faziam cesto já com juncos. Ela pegou os juncos, ela fez um cesto que cabia um filho dela, e a Bíblia fala que ela passou betume, ela betumou aquele cesto, ela passou piche naquele cesto, e ela colocou aquele cesto. Eu acredito que enquanto ela cuidava daquele cestinho, ela orava, falava, Deus, cuida do meu bebê, Senhor. Meu bebê ficará aqui, neste cestinho. Não deixe que afunde, não. Não deixe água entrar nesse cestinho, não, Senhor. Cuida dele, meu Deus. Que nenhum jacaré o pegue, que nenhum animal pegue no rio. E ela colocou aquela criança no cestinho e foi e colocou no Rio Nilo. Essa história é bem conhecida, amados. Mas o que eu quero trazer para vocês é que, da mesma forma que Sifra e Puá confiou no Deus de Israel, Joquebede também confiou, a partir do momento onde ela usou o que ela tinha em mãos. E a gente tem que usar o que a gente tem em mãos, amadas. Muitas vezes a gente só está esperando em Deus, em Deus. Deus fará, Deus é majestoso, tem todo o poder, vai fazer, mas Deus quer que a gente faça alguma coisa. A nossa parte, a gente não tem que terceirizar. A gente tem que fazer a nossa parte. Ali, Joquebede, ela fez a parte dela, que foi crer, confiar e fazer aquele cesto e colocou o filhinho dela, o bebezinho, dentro do cestinho, que ele ainda não tinha nome nessa época. Ela colocou o filhinho no cestinho, colocou no Rio Nilo e falou, está aqui, Senhor, é seu. Irmãs, quantas vezes é difícil, né, em situações, a gente colocar coisas, né, na mão do Senhor, a gente coloca, está nas mãos de Deus, mas vira e mexe a gente está pegando, né? Coloquei, mas eu estou tirando. Coloco, mas eu não confiei totalmente. Aqui, Joquebede, ela não teve outra alternativa a não ser colocar e falar, tá aqui, ó, Senhor, nas tuas mãos. Acredito que quando ela colocou o cestinho, né, a correnteza foi levando. E ela foi chorando ali, olhando aquele cestinho, indo embora. E ela foi chorando, chorando, chorando e falando, Senhor, está nas tuas mãos. Ela não sabia o que ia acontecer com o filhinho dela, com o bebezinho dela, ela não sabia. Mas como nós lemos em Isaías, os planos de Deus são maiores do que os nossos. E o plano de Deus, naquele momento, era maior do que o dela. O plano dela era só colocar no rio Nilo e falar, tá aqui, Senhor. Se morrer, vai morrer longe de mim, eu não vou ver, eu não quero saber, porque eu não dou conta. Eu não posso ver meu filho morrer, eu não vou aguentar. Se ele morrer, eu morro junto. Então, tá aqui no cestinho. E aquele cestinho foi, desceu a correnteza. Miriam, que é a irmãzinha, que é outra imparável, porque ninguém parou, ela foi seguindo aquele cestinho, né? E a palavra nos diz que, de repente, né, passado, talvez ela tenha colocado à noite, no dia seguinte, aquele cestinho parou, né, no cantinho ali do rio, e a princesa, a filha de Faraó, foi se banhar, encontrou aquele cestinho e viu que tinha uma criança, porque aquela criança chorou na hora. Amados, muitas vezes a gente chora em hora errada, sabe? Moisés, ele chorou na hora certinha, na hora que a filha de Faraó estava se banhando no rio Nilo. Naquele momento ele chorou. E naquele momento ele foi resgatado do rio. E ela chamou ele de Moisés, porque eu o tirei das águas. É esse o significado do nome de Moisés, que está no capítulo 2, versículo 10. Então, ele chorou na hora certa. Amadas, a gente tem que chorar na hora certa também. Como assim, pastora, chorar na hora certa? A gente não tem que ficar chorando, murmurando, reclamando das nossas vizinhas, no Facebook, no Instagram, sabe? Não sei se vocês já viram, mas eu já vi muita gente colocando no Instagram coisas assim, sabe? Que fala, meu Deus, é desnecessário, porque todo mundo vê, mas não vai para o Altíssimo, não está indo para o trono de Deus.
Está indo assim para as redes sociais, está todo mundo ali vendo a sua tristeza, o teu choro, a tua lágrima, e ainda as pessoas olham e falam assim, olha, nossa, olha lá, olha o que a fulana escreveu, misericórdia. E não vai te ajudar, talvez não vai te ajudar nem em oração, vai rir da sua situação. Então chore para Deus, chore na hora certa, no momento certo e para o Senhor. Fala, Deus, eu preciso de ti. Senhor, cuida da minha alma, cuida, Senhor, do meu emocional, cuida da minha vida espiritual, cuida do meu profissional. Senhor, tem misericórdia de mim, sabe? Chore para o Senhor. Mas eu posso conversar com uma irmã em Cristo, eu posso pedir aconselhamento? Pode, claro, como eu falei aqui, um bom conselho de uma mulher de Deus sempre é bem-vindo. Porque uma mulher de Deus, se você chegar para ela, se você chegar para uma amiga do mundo e falar assim, ó, eu briguei com meu marido, me dá o que eu faço? Né? Separa. Separa, ele não te merece, ele não te valoriza, né? Então põe uma roupa bem sensual e vai para uma balada, vai curtir. Esse é um conselho do mundo. Mas um conselho de uma mulher de Deus mas espera aí, brigou? Vamos orar? Vamos orar para Deus mudar o coração dele? Vamos orar também para Deus mudar o seu coração? Né? Deus, ele pode todas as coisas, amada. Lute pelo seu casamento. Né? Não desista, não entregue, né, o seu esposo nas mãos do inimigo. Não entregue o seu esposo nas mãos de outra mulher. Não, seja sábia, seja prudente. Sabe? Então, amadas, a gente tem que buscar bons conselhos, sim. E acontece que aqui, né, Joquebede, quando ela entregou, ela não sabia o que ia acontecer. Ela não fazia ideia. Ô, Thalita, se eu passar do horário, você me avisa, tá? Porque às vezes eu me empolgo. Amém, não. Pode continuar, pastora. Então, Joquebede estava ali. Eu acredito que ela estava em prantos na casa dela. Enquanto Moisés chorou ali e foi resgatado pela filha de Faraó, Joquebede estava na casa dela chorando e falou, Deus, eu não sei onde está meu filho, eu não sei o que será do meu filho, será que meu filho está vivo? Senhor, tenha misericórdia, Pai, ajuda meu filhinho. Porque nosso papel como mulheres, como mães, sermos intercessoras, orar e falar, Senhor, alcança. Mas o marido é coração duro, não tem problema. Senhor, abençoa meu marido onde ele estiver, Senhor. Quebra o coração de pedra e coloca um coração de carne. Mas eu não sei onde está meu filho. Não tem problema, ore pelo teu filho. Senhor, acampe os teus anjos ao redor do meu filho. Guarde meu filho onde ele estiver, Senhor. Meu filho, antes de ser meu filho, é teu filho. Meu marido, antes de ser meu marido, é teu servo. Olha assim. Eu oro dessa forma, falo, Senhor, minha vida antes de minha é tua, minha família é tua, tudo que eu tenho é teu, Jesus. Então, tudo que nós temos é consagrado ao Senhor. E eu creio que Joquebede ali, ela chorava e orava ao Senhor, e de repente, quando aquela princesa pegou o filhinho, Miriam entrou na cena. Miriam entrou na cena e falou assim, olha, eu conheço uma ama de leite. Quer que eu chame essa ama de leite para dar de mamar para essa criança? A princesa falou, claro, eu quero sim. Miriam foi até a mãe e falou, mãe, corre aqui comigo. Deus fez a obra. Joquebede, sem entender quase nada, correu lá e, de repente, a princesa falou assim, olha, eu encontrei esse bebê no cestinho, aqui no Rio Nilo. Olha, é um milagre isso, né, amados? Encontrei esse bebê. Claro, eu não tenho leite, eu sou uma princesa, né? Então, assim, eu preciso de uma ama. Você não quer ser ama dessa criança? Imagina a reação de Joquebede naquele momento, né? Sendo ama do seu próprio filho. E falou, claro que eu quero, com toda certeza. A senhora está mandando, com certeza, mas espera aí. Você vai levar essa criança para sua casa, vai cuidar dessa criança na sua casa, e eu vou te pagar ainda para cuidar dessa criança. Amadas, olha o sobrenatural de Deus. Porque aquela criança, não pelo dinheiro, que o dinheiro era de menos, né? Mas ela sabia que ela ia cuidar do bebezinho dela e sendo protegida ainda pela filha de Faraó. Eu acredito que ali na casa dela tinha os guardas na porta. Aqui ninguém mexe, aqui ninguém entra, porque ela é protegida, ela está cuidando do filho da princesa. Mas não, ela estava cuidando do filho dela, do filho da promessa, o filho que Deus deu. Ela estava ali, como diz em Salmo 126,
né? A minha boca estava como os que sonham, né? Minha boca estava cheia de riso. Eu estava assim, passada. Imagina que ela estava ali, meu Deus, o que o Senhor fez? Jesus, Senhor da glória. Eu não imaginava os teus planos para minha vida, para o meu bebê. E ali, amados, Joquebede cuidou daquela criança, dia após dia. Ela sabia que um dia ela ia ter que entregar para a princesa. Mas o tempo que ela ficou com aquela criança, que foi em média uns 3 anos, até desmamar, né? Eu acredito que ela ficou ali, ó, dando mamar, dia após dia, e orando para que Deus desse muito leite para ela. Porque enquanto ela tinha leite, o bebê, né, o Moisés ia ficar com ela. E todo o tempo ela foi falando sobre o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Falando, Moisés, você é hebreu. Moisés, você tem um povo escolhido e chamado por Deus. Nós temos um Deus que é o Deus de Israel. Moisés, Deus tem um plano na tua vida, Moisés. Você vai seguir esse plano de Deus. Porque Moisés, quando cresceu lá no Egito, não foi em vão que Deus chamou ele como libertador. Deus tinha um plano na vida dele. Como Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. Talvez você não esteja entendendo o que você está passando neste momento. Talvez seja um momento de tribulação. Talvez você não está vendo as coisas acontecer. Talvez não está vendo algo acontecer no seu casamento, ou na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Mas a partir do momento que você coloca a sua confiança em Deus, você fez o seu cestinho. O que é o seu cestinho? Ah, estou desempregado. Então, vai estudar, vai fazer aí alguns cursos, vai se capacitar, se qualificar, montar um currículo e enviar. Esse é o seu cestinho que você precisa fazer. Amém? Ah, meu marido não se converteu ainda. Então, qual que é o cestinho que você tem que fazer? Dar um bom testemunho como esposa, dar um testemunho como mulher de Deus, né? Ser amável com ele, ser sábia. Faça o seu cestinho. Esse junco que você tem, vai juntando esses juncos aí, ó, e montando o seu cestinho. Né? Seja em qual área da sua vida que você precise, né? É na sua saúde. Se cuida. Ah, mas eu não tenho um convênio, não precisa. Marca no SUS, na UPA. Faça seus exames. Se cuida, amada. Sabe? Esse é o cestinho, esses são os juncos que a gente tem. Então, vamos pegar esses juncos e vamos cuidar. Vamos fazer a nossa parte em todas as áreas da nossa vida, né? Com nossos filhos, enfim. E Joquebede, ela cuidou daquela criança, de Moisés, o seu próprio filho. Foi ama de leite do seu próprio filho. E dia após dia, ela instruía o menino no caminho que devia andar. Então, quando Moisés, né, foi pedido pela filha de Faraó, ele foi para lá. Claro, foi um sofrimento. Ela teve que desprender daquela criança novamente. Eu acredito que foi um sofrimento, mas só de saber que o filho dela estava bem, que o filho dela estava amamentado por ela, estava cuidado por ela e tinha ali instrução, né, do Deus de Israel, ela entregou, falou, Senhor, entrego novamente. Né? E ela entregou ali para a filha de Faraó, e Deus fez uma grande obra na vida de Moisés, que nós sabemos que Deus usou ele para libertar o povo lá que estava cativo no Egito. Né? E assim vem a história até hoje, que é uma história maravilhosa. Então, amadas, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Anotei muitas coisas aqui, mas o Espírito Santo que foi me dando a direção para que eu falasse com vocês. Nós somos imparáveis. Ninguém nos para. Amém? Porque se Deus nos chamou para caminhar, para continuar, confia, entrega o seu cestinho, faça como eu falei, junta os seus juncos aí, faça o seu cestinho, betume o seu cestinho e coloque no Rio Nilo. O Rio Nilo é a mão do Senhor, coloque na mão do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque nós servimos um Deus verdadeiro, não é em vão que nós estamos aqui nessa noite. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Passado, né, várias gerações, vários anos, enfim, houve novamente, né, essa perseguição às crianças, aos meninos, mas porque Jesus viria, né, ia nascer. E Jesus nasceu e veio como único e suficiente Salvador da minha vida e da sua vida. Então, amadas, Jesus desceu à terra, Jesus sofreu todos os meus pecados, os seus pecados, sentiu todas as nossas dores, em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou.
E ali ele foi mandado para a cruz do Calvário. Ele sofreu humilhações, sofreu acusações e chegou na morte, morte de cruz. Morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Mas ele ressuscitou e ao terceiro dia, ele foi, né? Ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele foi ao céu, ele deixou conosco o Espírito Santo, o Consolador. Ele falou: estou indo para o Pai, voltando para o Pai, mas deixo convosco o Espírito Santo, o Consolador. Então nós não estamos sós, porque nós temos um Deus todo-poderoso e o seu Filho Senhor Jesus Cristo que vive e reina. Ele é um Deus vivo e reina. E deixou conosco o Espírito Santo que nos dirige nosso pensar, dirige o nosso caminhar, o nosso sentar. Desde que você fala: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me dê sabedoria. Creia somente, confia somente no Senhor. E para finalizar, eu quero deixar aqui em Salmos 37:5, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Tem outra versão que fala assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais tudo ele fará. Amém? Confia, descansa no Senhor, não perturbe o vosso coração. Descansa em Deus e todas as suas pelejas, todas, não sei o que você está passando, mas pega toda a sua situação, a tua vida, e glória a Deus se não estiver passando nenhum processo, aleluias por isso. De qualquer forma, entrega tudo nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, entrego o meu coração a Ti, eu entrego a minha mente ao Senhor, eu entrego tudo a Ti. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Que Deus abençoe, eu agradeço a sua oportunidade e guarde essa frase: sou imparável. Amém? Que Deus abençoe. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, nossa Glória. Amém. Palavra abençoada. Antes irmãs, eu vou pedir aqui para as irmãs irem colocando aqui no chat os pedidos de oração. E aí eu queria abrir aqui para perguntar se alguma irmã quer falar algo sobre a palavra, sobre ter tocado, compartilhar algo, algum testemunho. Eu vou abrir aqui para as irmãs trazerem um testemunho ou compartilhar algo de Deus. Amém. Eu falo que essas irmãs são muito tímidas. Eu vou pedir aqui, eu tenho um caderninho de oração, meninas, onde eu coloco os pedidos de oração e sempre quando eu posso, eu paro para orar, eu peço para as meninas sempre entregarem esse caderninho aqui com os pedidos de oração. Então, se as irmãs tiverem algum pedido de oração, pode abrir o microfone e falar para eu colocar aqui. Ou, se não, pode depois me mandar no individual. Se for algo muito particular, não quiser compartilhar aqui, pode me chamar no particular ou pode me mandar aqui. Amém. A Vanilda está falando aqui para a gente orar pelo nosso chá no sábado. Estão todas convidadas, meninas que estão aqui. No sábado, às 6 horas da tarde, teremos o nosso chá de mulheres lá na igreja. No Ministério Anjos de Aço, ali pertinho da Giovanni, ali no Morumbi. Então, eu vou compartilhar o convite lá com vocês no nosso grupo. E caso vocês queiram conhecer, por favor, me chamem, me procurem, eu vou mandar lá para vocês. A gente tem a nossa página no Instagram, Conexão Feminina, sigam lá. Se quiserem participar, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente compartilha lá pedidos de oração, a gente ora umas pelas outras. Então, se vocês quiserem entrar no nosso grupo de WhatsApp, eu vou compartilhar, vou colocar aqui no chat para vocês o link, tá? Para entrar lá no nosso grupo de WhatsApp. E a gente tem um Instagram lá que a gente sempre está compartilhando uma palavra, colocando trechos da pregação. Todas essas pregações vão para o YouTube também, porque eu sei que tem algumas irmãs que às vezes não conseguem participar e acabam assistindo no dia seguinte. Então, a gente também tem a nossa página no Instagram lá, tá? E aí vocês podem assistir todas as pregações que a gente tem quarta. Vou colocar aqui, ó, a Gil tá pedindo oração, finanças, para saúde, trabalho. A Flávia para a libertação do meu filho Rubens, Mateus, meu noivo Luiz Antônio, restauração da vida sentimental.
relacionamento de vida financeira. Vão colocando aqui, meninas, os pedidos de oração de vocês. Pode colocar os nomes das pessoas, a gente vai anotar aqui. E a gente sempre está orando por esses pedidos de oração, tá? E aí eu vou pedir para a pastora, eu só vou abusar um pouquinho mais do seu tempo. Vou pedir para a senhora orar aqui por nós, pelos pedidos de oração, pela vida das meninas. Por favor. Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, ou então estenda a sua mão assim em direção, né, a alguém. Vamos supor, se você sabe que a pessoa está do lado direito, ore, enfim. Né? Mas vamos todas orar na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo amor, crendo que o Senhor Jesus já está recebendo cada pedido de oração e Deus já está movendo, porque a palavra do Senhor fala que Ele é um Deus de resposta. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, soberano e santo, Senhor, ainda na tua presença, nós glorificamos a ti por este momento. Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos fortalece, que nos reveste, é a tua palavra que nos liberta, ó Deus. E em nome de Jesus, é pela tua palavra que nós estamos aqui. Deus, dentro desses pedidos de oração, Senhor, eu oro, Pai, para que o encontro do sábado, Senhor, o encontro das mulheres, dos homens, que o Senhor venha mover, curar, libertar, transformar, agir, Senhor. Tu és o anfitrião, Senhor. Então, faça conforme o teu querer e a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nesses pedidos aqui também, eu vi pedidos pela vida na vida sentimental, em casamento, no noivo, Senhor, na vida dos filhos, ó Pai, para libertação, para cura, Senhor, na vida financeira, na vida profissional, Senhor, na saúde. Meu Deus, Pai, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça. Entra, Senhor, com cura para quem precisa de cura, restauração, libertação e transformação. Deus, cuida dos nossos filhos, Pai. Meu Deus, os filhos que estão em momentos difíceis, que precisam de uma libertação, Senhor, agora, Pai. Pega cada filho, Senhor, onde tiver uma mãe clamando por um filho, pega cada filho agora e abraça forte, Jesus. Abraça, Senhor, com teu amor e cura e liberta, Deus, em nome de Jesus. Senhor, vá tocando também no coração dos maridos, Pai, para que possam conhecer a Ti, te servir em espírito e em verdade, ó Deus, que eles possam ter um relacionamento contigo, Senhor, e ver que o Senhor é um Deus fiel, que muda a história. Pai, na vida financeira, Senhor, sabemos que nunca foi fácil, Senhor, mas com essa pandemia toda, muitas coisas ficaram bem difíceis, Pai. Então eu oro e clamo para que o Senhor entre com a providência na vida de quem está precisando agora de um socorro financeiro, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus da provisão e nós clamamos pela tua provisão, nós precisamos, Senhor, da tua misericórdia e graça. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Thalita, abençoe, Senhor, o esposo, o filho, abençoa, Senhor, toda a família neste momento. Use a Thalita cada dia mais como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Essa mulher que tem unido as mulheres, Senhor, para a tua obra, para a tua graça, Senhor. Use ela, Senhor. Contemple os sonhos e os planos, Senhor. E seja feita a tua vontade cada dia mais. Surpreenda, Senhor, com a tua graça, com a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Pai, cada mulher aqui que está representando a sua família, Senhor, abençoe, Senhor, com muita graça, com muito amor, Senhor, com muita fé, com sabedoria. Que hoje cada uma possa ter uma boa noite de sono, com bom descanso, Senhor. Senhor, sabendo que amanhã, por mais que tenha contas a pagar, por mais que tenha aluguel para pagar, e situações para resolver, que cada uma de nós, Senhor, saibamos que amanhã o Senhor já está lá, amém? Que amanhã o Senhor já está cuidando das coisas também, como o Senhor cuidou de hoje. A tua palavra diz que basta cada dia o seu mal, que nós não devemos pensar, Senhor, sofrer pelo mal de amanhã, não. Amanhã o Senhor já está operando, e assim nós cremos e dormiremos e descansaremos na tua presença. Pai, obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus, e todas digam amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, que bênção, pastora. Mais uma vez, obrigada. Meninas, obrigada. Fiquem aí à vontade para estar no nosso culto, quarta-feira, 8h30. O link sempre é o mesmo.
Sigam nossa página no Instagram, no YouTube. Compartilhem com outras irmãs, porque a gente sabe que a gente tem muita gente precisando, né, de uma palavra, precisando de um acolhimento. Então, compartilhe, convide amigas para participar aqui conosco. Como eu falei, sábado temos lá na igreja, eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, o culto de mulheres às 6 horas, e vai ter culto de mulheres e de homens. Então, num andar vai ser o de mulheres e no outro vai ser dos homens. Então, convide seu marido também para estar presente, vai ser bênção, tá bom? Meninas, muito obrigada, uma boa noite a todas, fiquem com Deus. Obrigada, viu? Boa Amém. noite. Boa noite, a paz para todos. Amém. Boa noite. Boa Deus. noite. A paz, meninas, a paz, pastora, que Deus abençoe todas. Amém. Amém. Obrigada pela oportunidade, Thalita. Obrigada de coração. Que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Boa noite, meninas. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Amém.